Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos ao Ponte de Comando, seu canal de ficção científica, jornada nas estrelas e temas afins. Manobra contigo, E hoje, JC. e hoje a gente vai conversar sobre Space Seed, Semente do Espaço, episódio 24. Então, antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha. Sigam as nossas playlists, tanto no Spotify quanto em todas as outras redes sociais que a gente está marcando presença agora, ok? Aqui no canal também a gente está com várias playlists diferentes, a gente está falando sobre raça, a gente está dando notícia, a gente está conversando sobre um monte de coisa legal e é isso aí. Lembrando também que esse vídeo ele vai ter spoilers e toda opinião aqui emitida é minha e do Bruno. Você pode ter a sua, então deixa aí embaixo nos comentários sempre com respeito, ok? Bruno, vamos lá, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, o episódio de hoje, né, Semente do Espaço, aí um dos mais aclamados aí dos fãs de jornada da série clássica, né? Primeiramente, ele foi exibido no dia 16 de fevereiro de 1967. Ele teve como roteiristas o Cary Wilburn e também a revisão do Gene L. Kuhn. E na gravação, embora não tenha esses créditos, né, a última revisão do roteiro original de Semente do Espaço foi feita pelo Gene Roddenberry. Né? Tinha algumas coisas que precisavam ser arredondadas, né, na escrita original. E aí o Roddenberry deu lá a canetada dele e aí saiu o episódio nessa gravação. Bom, para resumir, a história ela vai se iniciar com a Enterprise identificando um objeto desconhecido. E aí eles vão se descobrir que este objeto é uma nave da Terra do século XX, né? De mais ou menos 1990. E eles vão encontrar 70 pessoas vivas lá dentro, né? E todos eles são remanescentes das guerras eugênicas da Terra. É isso aí. Começando então, antes da gente dar partida, é interessante a gente pensar que de todos os episódios que a gente comentou até agora, esse aqui é o que mais teve repercussão na história de jornadas. Até hoje, todos os episódios que a gente comentou, eles sempre foram, ironicamente, tramas episódicas. Então, muito pouco do que acontecia nessas tramas, elas iam influenciar coisas que viriam lá na frente. Claro, a gente tem conceitos que iam se repetir em jornadas até exaustão, mas como trama, como contexto geral, esse eu acho que foi o único episódio, até então, eu não me lembro de outro, esse foi um dos únicos episódios que, de fato, levou mais coisas lá na frente. A gente vai ter o retorno de alguns desses conceitos aqui em praticamente todas as séries de jornadas, se não fisicamente, como menção. Então vamos lá, ato 1, a Enterprise recebe um sinal de socorro de uma nave que aparentemente é da Terra. Mas, como eles estão no cafundó do espaço, isso não é lá muito comum. E achei interessante esse começo, porque ele começa como qualquer outro episódio de Jornadas, um sinal do espaço a ser verificado. Nada muito fora do trabalho rotineiro da equipe da Enterprise. Bruno, o que você achou disso? Eu gostei do código, né? Que a Uhura ela vai identificar que tem um código antigo, né? Soando desse objeto desconhecido. E ele tem aquela sigla, né? CQ, em inglês é CQ, né? Que se referia como alguma coisa tipo um chamado de busca. Estou te procurando, me encontrem, né? No código Morse. Isso eu achei muito interessante para o início. E o Spock mesmo fala na primeira cena pro Kirk que era muito improvável que tivessem sido humanos que estivessem tão longe no espaço. Talvez fossem alienígenas que tomassem uma nave da Terra, mas ele estava duvidando que eram seres humanos no começo. Muito bom. E nesse grupo de desembarque em que eles vão verificar, tá uma das personagens mais imbecis que eu já vi em Jornada, que é a senhorita Marley MacGyver. Eu até coloquei lá no finalzinho do nosso roteiro que a Marla, ela é junto com o... Deixa eu só ver aqui, porque eu fiz uma missão muito bonita sobre ela. Só um momento. Isso. Que a Marla, ela é a pior integrante da Enterprise desde o Tenente Buma.
Se você lembra do Bulma no Galileu 7, ela é a pior membro da Enterprise desde o Bulma. O Bulma, ele era arrogante e imbecil. A Marla, ela é apaixonada, ela é excessivamente romântica até um ponto que chega a ser ridículo. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Bom, com o grupo de desembarque vai a Mayla e mais um grupo de gente que precisa analisar o que está acontecendo dentro da navezinha que aparentemente é da Terra. E chegando lá, eles encontram uma galera que está criogenizada. Para quem não sabe, o termo criogenia, principalmente quando se dá em ficção científica, é quando se congela temporariamente um ser humano ou alguma espécie para uma viagem muito longa. Vocês vão lembrar desse termo de criogenia ou das geladeiras quando vocês forem assistir Alien. Em Alien não tem dobra espacial. Eles não conseguem ir para o espaço em questão de semanas ou meses. Eles passam anos de viagem. Então, para o tempo não passar, eles dormem em criotubos e só acordam quando eles chegam lá. Ok? Senão, claro que eles passariam muito tempo e a jornada não significaria absolutamente nada. Mas o próprio doutor, o próprio McCoy argumenta que são criotubos e que a frota não mais os utiliza. Porque hoje em dia a gente tem o Warp, a gente tem a dobra espacial. Então, para você ir de um mundo para outro, é questão de semanas, meses, máximo um ano. E aquelas pessoas seriam tecnicamente todas da Terra. Eu faço uma boa questão aqui de parar para analisar que esse cenário foi muito bonito. Ele foi um cenário bem construído, ele foi um cenário muito bem feito. Inclusive, eu li até nas nossas pesquisas que a equipe técnica caprichou mesmo. Eles construíram muito mais cenário, inclusive, do que foram utilizados no episódio. Bruno, o que você achou de tudo isso? A estética artística para montar a Botany Bay, né, que a gente vai descobrir que esse é o nome da nave, né, ela foi muito bem trabalhada e ela vai ser reutilizada em outros episódios futuramente como laboratório químico também do McCoy, né, anexado à enfermaria. Né. Também vai ter outra parte de cenário visual que vai reaparecer, que é a câmera de descompressão. Ela vai aparecer na terceira temporada também novamente. Né? Mas assim, eu gostei do que? Seres humanos do século XX novamente interagindo no seriado de Jornada. Né? Só que agora, esses seres humanos, eles não são pessoas comuns. Na verdade, eles são seres modificados. Né? E aí a gente vai ter logo o primeiro, o líder a ser despertado, quando o Scott religa a nave. Né? Porque a nave estava em suspensão. Quando eles entram, o Scott já liga a nave, e aí a câmera do Khan, né, que a gente vai descobrir que esse é o nome dele, ela já começa a ligar, né? E assim, eu achei muito emblemático que a primeira fala dele, ele já está consciente que passou muito tempo. Ele pergunta pro Kirk, quanto tempo? Né? Então assim, o cara, para mim, ele é o melhor vilão que tem de todo o seriado da série clássica, na minha opinião. Né? E assim, ele está consciente mesmo na situação mais deprimente dele. Ele tem um nível de inteligência muito alto. Então, assim, Khan, ele já começa metendo marra logo na hora que ele acorda. Quanto tempo. Muito sinistro isso, muito bom. É isso aí. E já a gente vai comentar sobre de onde o Khan veio, mas basta vocês saberem que se você é mais velho em jornada, vocês sabem quem é o Khan. Se você iniciou agora a jornada, a gente avisou que ia ter spoiler, então me permita explicar para vocês que Khan até hoje, eu acho que na concepção dos filmes de jornadas, porque a gente tem vários filmes de jornadas, mas poucos vilões dos filmes foram realmente emblemáticos. Mas Khan foi um vilão tão emblemático que ele conseguiu não estar em um filme só, mas estar em 2 filmes. Ele fez o primeiro filme e o personagem dele volta no Into the Darkness, que é do J.J. Abrams, interpretado pelo Benedict Cumberbatch, que também é um puta de um ator que, nossa... Cara, antes da gente gravar, agora eu já começo a ficar empolgado. Porque antes da gente gravar, eu fiz questão de assistir os 2 filmes que o Khan aparecia. Eu assisti o Into the Darkness, agora, pouco antes, e depois, antes da gente começar a gravar aqui, eu tava assistindo A Ilha de Khan. E é inacreditável, assim. Me permite uma pausa para falar que as pessoas podem ter todas as críticas sobre o filme Into the Darkness, sobre a trilogia do J.J. Abrams, mas uma coisa que não pode se deixar de falar, que não pode se falar que ele não fez, foi ter feito uma produção de peso, porque o filme é muito legal. O
Benedict Cumberbatch entrega um Você personagem fez o melhor que maluco. ele pôde. Nossa, e o Benedict Cumberbatch, ele é um puta ator, assim, ele é o melhor, obviamente, ele é o melhor ator no set de filmagem. Ele entrega um papel, um Khan, assim, que é outro nível, mas vão lá assistir, depois vocês vêm aqui nos comentários e me falam o que é que vocês acharam. Mas o Khan tem essa, o Khan, agora a gente vai voltar pro Khan clássico, que foi interpretado pelo Ricardo Montalban, que já era um ator conhecido, antigo. Eu pessoalmente nunca assisti muito dele. Não acho que nunca assisti nada dele, para ser mais honesto com vocês. Mas ele já era um ator conhecido, tanto que tem até uns bochichos de bastidores que muitos dos atores dos bastidores que já eram atores reconhecidos ficaram tipo, honrados de trabalhar com o cara. Ficaram animados. Que o cara era assim, realmente um ator de peso. Então dá para entender que esse episódio, tanto narrativamente quanto de produção, ele foi um episódio para ter um peso muito grande. Eu não sei quanto estava a produção de Jornadas à época, eu não sei se a produção de Jornadas estava abalada com alguma coisa, ou não sei se depois do Lázaro a produção de Jornadas sofreu um baque, eles precisavam pegar o público, talvez seja isso, eu não duvidaria, mas aqui parece que foi um esforço muito grande para fazer o público em si voltar os olhos para a jornada. Talvez porque fosse o final da primeira temporada e estivesse armando o palco para a segunda, eu acredito que seja isso. Bruno, é com você. Bom, falando, você entrou aí na questão da produção. Uma curiosidade é que, em média, os orçamentos da primeira temporada, que não tinha muito crédito da televisão, dos diretores da TV, para ser uma série que tivesse mais que uma, mas eles estavam estimados naquela época, nos anos 60, em $150 mil por episódio. E aí, se você pensar, mesmo convertendo para aquela época, né, seria uma coisa 6, 7 vezes mais em números de hoje, né, para a gente entender um pouco. Você fazer um seriado, um episódio de 1 hora mais ou menos, com efeitos especiais, modelos, costumes, né, que seria a parte de vestuário diferenciado, né, fotografia, com $600 mil hoje é pouco, mas naquela época com $150 mil eles entregaram o Space Seed na qualidade que ele tem. E assim, essa parte dos models, né, o Matt Jeffries ele já tinha desenvolvido o design do cargueiro antigo antes de Jornada estar gravando. E assim, quando ele viu que ia ter uma nave antiga na Terra, ele sugeriu para o Gene Alcun também, usar esse modelo que a gente viu, né, também da USS Botany Bay. Mas na remasterização, a qualidade visual ficou assim, bem o dobro do que já estava no original. No original já é bom, mas a remasterização que eles fizeram, tanto da Botany Bay, quanto ela com a Enterprise sendo pega no raio trator, é muito bem feito mesmo. Então, assim, eu concordo com você que eles escolheram esse episódio para dar um vislumbre visual também. E, assim, não ficou só no visual, ficou na história. Eu achei que é uma das histórias que tem mais profundidade, né, no peso do vilão, no peso também da tripulação, e também do Kirk, do Spock, do McCoy. Então eu achei que ficou muito bom, alter ego difícil, mortal, e eles vão ter que se virar nos 30. É isso aí. E bom, dando continuidade, como a gente comentou, o Scott ele acaba inadvertidamente libertando o Khan, que estava preso, que estava em criogenia. E essa parte, parece que lá na frente, em Voyager, ela foi um pouco chupinhada. Porque tem um episódio de Voyager chamado Os Dentes do Dragão, e que acontece basicamente a mesma coisa, só que com naves de personagens diferentes. A Voyager encontra uma civilização que perdeu uma guerra, então eles se criogenizaram, e na tentativa de descobrir o que significava a humanidade de acordo com as palavras da Janeway, a Seven Denied liberta um desses alienígenas. E, na verdade, futuramente, esses alienígenas se mostraram exatamente o que eram, uns déspotas que criaram uma tecnologia e estavam usando ela para saquear todo mundo. Exatamente. Eu acho que foi uma bela de uma inspiração. Achei bacana. O episódio Dente do Dragão, um dos meus favoritos. E achei legal. Achei que valia a pena mencionar. Bom, enquanto eles resgatam
quando eles resgatam, quando eles tentam conversar com o Khan, uma coisa que eu achei também muito interessante é a vestuária. Porque o vestimento que o Khan tá usando é basicamente uma tanga com uma rede em cima. E aí eu analisei, e pelo que eu entendi, os produtores mudaram depois mudaram quiseram mudar o design da vestimenta, porque eles acharam que a tripulação do Khan estava sensual demais. Eu não sei o quanto. É interessante, me respondam aí, porque eu de fato eu não sei. Eu não sei o quanto um produtor entende ou só dá palpite numa produção porque ele é o dono. Porque eu duvido que qualquer um desses produtores tinha alguma noção de roteiro. Assim, os maiores, tá? Não tô falando do Roddenberry, tô falando dos grandões que pagavam o show. Eu não sei o quanto eles tinham noções de dinheiro ou quanto eles tinham noções de mídia para poder dar esse tipo de palpite. Mas, de novo, eles eram donos da grana. Então, tipo, eles decidem o que eles fazem. Se os caras falarem que não vai ter tal coisa, não vai ter porque tá pagando eles. Então, mas eu só queria deixar comentado. Diz aí nos comentários o que vocês acham. Se esses produtores grandões que vivem dando pitaco em produção realmente tem algum conhecimento nesse tipo de área, ou se é só porque eles dão a grana. Eu acredito que é a segunda opção, mas é isso aí. Bruno, tem alguma coisa sobre isso? Bom, falando das vestes serem muito transparentes, de fato eles chegaram a tesourar algumas cenas que seriam gravadas, né? E assim, uma curiosidade antes da gente entrar mais na história, é que assim, o autor original dessa história, da primeira versão do roteiro, era o Cary Wilbur. E o que acontece? Quando ele escreveu, ele não escreveu que seriam humanos superpoderosos somente. Mas a versão original, e até o motivo da nave ser Botany Bay, é porque na história original a Botany Bay seria uma nave em que criminosos da Terra foram deportados para o espaço. Só que aí eles quiseram modificar isso e daí nasceu a ideia dos aumentados, que a gente vai ter em várias séries de jornada, né? Principalmente em Enterprise, em que fica muito mais bem explicado isso. Né? Mas assim, falando da cena das roupas serem transparentes quando eles saem da câmara, né? Isso caiu na mesa deles nessa questão, e talvez tenha mais um excesso de conservadorismo, uma questão de adequação ao que tem na legislação americana para ter a classificação livre de exibição do programa, né? Não ter nenhum problema nesse sentido. Eu acho que tem muito mais a ver com isso do que simplesmente o cara olhar e achar, não tá legal. Não, acho que tem mais a questão legal deles nisso. O que eu acho muito interessante, porque apesar de... Olha só como as coisas mudam. Apesar de nesse episódio que introduz os aumentados, a gente ter esse tipo de poda dos produtores em geral, se a gente for assistir a Enterprise, o arco dos aumentados, o Enterprise todo em si, mas vamos focar mais no arco dos aumentados, o arco dos aumentados, ele tem um apelo sexual gigantesco. Sim. Mas isso sim, mas como eu falei lá atrás, é pra gente ver como as coisas mudam. Porque se for ver o arco do aumentado Enterprise, tá um sexual gigantesco, assim. É gente na cama, as mulheres as aumentadas mulheres, elas não usam sutiã, elas estão com o farol aceso o tempo inteiro. A gente vê todo mundo numa sauna. Então, assim, tipo, os tempos mudaram, não bem rápido, mas, tipo, são coisas que foram alteradas, tipo, de A a Z. Porque se antes o problema era a roupa, lá, tipo, 20, 30 anos depois, deixou de ser um problema. Então, tanto que uma das cenas, eu acho que mais, não sei se pesado, mas mais exemplativo, tipo, uma das cenas que a gente pode usar mais de exemplo aqui, é quando dois dos aumentados, tipo, estão numa cama conversando e aí a menina tá, tipo, só de calcinha e blusa sem roupa íntima, tipo, é um bagulho que é um tanto quanto discrepante se a gente for pegar para analisar, né? Mas também, tal qual o Bruno falou, anos 2000 tinha uma estética totalmente diferente dos anos 70, 60. Sim. Então a gente não pode comparar uma coisa com a outra. Tanto que a estética de Enterprise já é completamente diferente da estética de Voyager. E Voyager já era uma estética sensual, que é completamente diferente da estética da série clássica. De Next Generation. E lá no final de Next Generation, a gente via Diana Troy, tipo, literalmente seminua, assim. Tem um episódio da Diana Troy
Isso é interessante de trazer essa discussão. Parece que a gente está interrompendo por nada, mas é interessante de trazer essa discussão. Lá em Next Generation tem uma cena lá para as temporadas finais que o Worf tem uma alucinação com a Troy, porque está apaixonado por ela. E é uma cena que ela literalmente aparece nua, assim, tipo, de blusa transparente. Então, interessante como essas coisas mudam com o tempo, né? É bem... querendo ou não, Jornadas é um belo estudo de cinema e de arte. Se a gente for parar para observar as Jornadas do começo até onde ela chegou agora, ela é um estudo de época. Ela reflete exatamente isso. A gente falava muito lá quando a gente começou, um ano atrás. Jornadas reflete muito a época dela, tanto em costumes, quanto em roteiro, quanto em análise, quanto em tratamento dos seus atores. Mas, Bruno, pulando a parte da vestimenta, dando continuidade, a galera da Enterprise leva o Khan para reboca a Botany Bay. Eles levam o Khan para a enfermaria. E aqui a gente tem que parar para comentar sobre essa personagem, que é a Marla MacGyver. E eu quero ouvir a opinião do Brunão sobre ela, porque eu nunca vi uma tripulante tão ruim quanto a Marla. De verdade, assim. É real. Assim, sabe? É inacreditável, rapaziada. Isso aqui para mim é a coisa mais legal. Observação de roteiro. Tanto de Neo Kun quanto o Roddenberry acharam ela superficial na versão original. Porque assim, na primeira cena da Botany Bay, mostra ela se vislumbrando com o físico e com a aparência do Khan. E aí o Kirk até depois vai dar uma bronca nela, diz, você não foi profissional. Ela, não, eu sou profissional, é que ele é uma pessoa do século XX, é a minha área de estudo, né? No roteiro original, não tem nenhuma outra cena que iria ser aludida a ela ter atração física pelo Khan. E aí o Gene Okun e o Roddenberry, nas suas revisões, vão colocar mais 3 cenas em que ela realmente demonstra afeto até ela se amotinar com a Frota Estelar, né? Mas isso é mais na frente da história. Mas assim, para mim, a Marla, ela tá ali justamente para dar o motivo do plano do Khan se iniciar. Porque aqui o Khan, ele tá fraco ainda, ele quer entender o que está acontecendo, aonde ele está. E aí a gente vai cair numa cena depois em que para mim é muito boa, que assim, o McCoy ele vai demonstrar que ele tem uma coragem que nem um guerreiro Klingon tem. Porque assim, o Khan ele acorda e aí ele dá uma alongada, né, coisa que é muito comum, né, nas tradições asiáticas, né, da pessoa acordar já fazendo um alongamento, uma tradição. E o Khan ele é dessa região, né? E aí ele já vê os instrumentos cirúrgicos do McCoy na parede. Ele pega, né, uma faca, eu acho que é não lembro, é um bisturi, né, o nome certo. E aí quando o McCoy volta, ele já agarra ele assim e já bota o bisturi na garganta dele. E aí o McCoy não treme. Ele fala, se você quer realmente me cortar, é melhor você cortar do lado esquerdo, embaixo da orelha. E aí o Khan olha pra ele e fala, eu admiro um homem corajoso. Essa foi a melhor cena pra mim do McCoy nesse episódio. Eu achei que essa foi a melhor cena do McCoy em vários episódios. O Khan agarra o pescoço dele, coloca o bisturi do outro lado e ele fala, então você decide, ou você corta o pescoço ou você me esgana. Mas vai rápido, eu tenho coisa pra fazer. Essa foi boa. Essa foi boa. Foi muito boa. Enquanto isso, depois que o Khan considera o McCoy digno, ele é convidado olha só. O McCoy chama o Kirk para poder dar uma olhada no Khan. E aqui é melhor a gente fazer uma pausa para a gente explicar o que é um... Aqui eles já vão introduzir, na verdade, o conceito de super-homem. O próprio McCoy fala, ele é um super-homem. Depois esse termo vai ser trocado. Em vez de super-homem, eles vão ser chamados de aumentados. Mas aqui é interessante a gente já dar um conceito do que são os aumentados ou super-homens e o que são as guerras eugênicas. Para você, não que você precise saber disso agora, só fazer uma diferença, mas para você entender de onde eles vieram, porque isso parcamente vai ser explicado no episódio. Vai ter até uma explicação do Spock, mas não vai ser uma explicação muito detalhada. Você só vai descobrir a maior parte dessas informações conforme as séries de jornadas forem passando.
Então você vai saber um pouco agora, depois você vai saber só um pouco só lá em Deep Space Nine, depois você vai descobrir mais um pouco na verdade, depois você vai descobrir tudo lá em Enterprise. Tem mais algum material espalhado por aí, mas essas 3 são as principais. Nas outras, elas não tem tanto foco, assim. Não sei se em Discover tem, mas porque eu não assisti tanto de Discover, mas eu sei que agora em Strange New Worlds tem uma personagem que, se não me engano, ela é descendente do Khan. Mas eu não sei o quanto ela é um aumentado. Não assisti o suficiente ainda para poder dar um resultado para vocês. Mas, de qualquer forma, vamos tentar entender o que, então, são as guerras eugênicas, ok? Guerras eugênicas foram um conflito em larga escala realizado na Terra entre o final do século XX e o começo do século XXI. Perdão. Guerras eugênicas foram um conflito em larga escala realizado na Terra entre o final do século XX e o meio do século XXI. Foram uma guerra mundial após a criação e desenvolvimento dos chamados super-humanos, os aumentados. Geneticamente, apesar de forte, eram psicologicamente estáveis e perigosamente ambiciosos. As guerras eugênicas são um capítulo obscuro na história da Terra, onde quase não existem arquivos no tempo presente e a maioria das informações que temos são inserções de séries de jornadas que abordaram os aumentados diretamente. Os aumentados, no fim das contas, foram derrotados e houve a proibição da engenharia genética na Terra, que é levada muito a sério até os dias de hoje. Não existem muitos detalhes fixos sobre essa guerra, pois ela foi alterada inúmeras vezes através de incursões temporais, que, no fim das contas, não obtém sucesso se não esticar ou adiantar as datas do conflito e não impedi-la de acontecer. Isso é um resumo bem resumido do que são as guerras eugênicas e o que aconteceu. O mais importante que vocês podem tirar disso é que houveram milhares de mortos, foi a Terceira Guerra Mundial, no final a Terra estava arrasada, os aumentados foram derrotados, alguns deles, não só a Botany Bay, mas fica bem implícito que outros fugiram para o espaço também no final. E houve uma proibição geral na Terra de se estudar e produzir engenharia genética. E essa proibição não é uma proibição rasa, é uma proibição que dura até os dias de hoje. O próprio Dr. Bashir, ele é um aumentado. Não tão fisicamente, mas intelectualmente ele é um aumentado. Depois você vai descobrir isso aí lá em Deep Space. E todo o arco dele como aumentado é bem interessante, porque eu acho até engraçado que tem um episódio de Deep Space que ele e o engenheiro estão jogando aquele jogo que é como se fosse um tênis de parede. Eu esqueci o nome. E quando ele sempre perde. Isso. E ele e o chefe estão jogando aquele tênis de parede e ele sempre perde. Mas a partir do episódio em que é revelado que ele é um aumentado, que ele tem reflexo, que ele tem pensamento, que eles vão jogar, ele passa a ganhar de lavada. E aí até o engenheiro fala para ele, você me deixava ganhar durante todo esse tempo? E ele fala, às vezes eu só não queria jogar mesmo. Eu acho isso muito legal. Dá uma boa noção do que é um aumentado. Sobre as guerras eugênicas acontecerem nos anos 90, isso é constantemente mudado, ok? Isso é constantemente mudado porque a gente já passou dos anos 90 há muito tempo. Então, aparentemente, as produções de jornadas, sempre quando elas falam das guerras eugênicas, elas tentam puxar as guerras eugênicas mais para frente. E por isso que, exatamente, e por isso que em literatura de jornada, ou outros materiais, é sempre mencionado que alguém sempre tenta voltar no tempo para mudar as guerras eugênicas, mas isso nunca dá certo. Independente de quanto você mude, as guerras sempre acontecem, as guerras eugênicas vão sempre acontecer. Se vocês querem entender as guerras eugênicas, por que isso acontece, é o mesmo pensamento que o pessoal tem sobre o Magneto. O Magneto, nas histórias em quadrinhos, ele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente está se afastando demais já do tempo em que os X-Men foram criados, estavam no auge dos quadrinhos. Então, não se surpreenda se em algum momento o Magneto for tirado da Segunda Guerra Mundial e for colocado num contexto mais moderno. Porque o personagem está ficando cada vez mais velho. Entenderam onde a gente quer chegar? Mas, enfim, Bruno, o que você acha de tudo isso? Bom, o tema das guerras eugênicas, né, ele nasce nesse episódio, né? E, assim, é interessante eles terem uma visão de mundo em que, assim, os escritores de jornada, né, e o próprio Roddenberry, eles viam que, provavelmente, na visão de futuro deles, mesmo sendo ideal,
a humanidade vai enfrentar um grande conflito final antes dela acordar para o que ela precisa, né? E as guerras eugênicas, elas vão ser isso, né? Uma busca pela eugenia, que foi um problema até na Segunda Grande Guerra, né? Que a gente teve, né? Que os exércitos alemães, eles acreditavam nisso, né? E não é tão diferente do que os outros exércitos aliados também fizeram, né? Todos os países com grande poder bélico buscaram sempre aumentar a força de seus soldados, né? E isso daí tá no pano de fundo das guerras eugênicas, né? Que não virou uma coisa somente de guerra, mas virou uma coisa generalizada. E isso gerou um caos na humanidade da ficção de jornada, né? Mas assim, o lamento da Terceira Guerra Mundial vai ser o prelúdio do despertar da humanidade mais unida, né? Mais justa, né? E eles conseguiram alcançar as estrelas depois. E assim, o Spock, quando ele está procurando informações sobre o Khan, porque quando o Kirk conversa com ele, ele não fala o nome inteiro dele. E assim, a altivez do Khan conversando com o Kirk é extrema. Dá para você ver que ele olha para o Kirk com desprezo. E o Kirk fica fulo de raiva com isso. Que ele olha para todo mundo com desprezo. Porque para ele, vocês são um bando de chimpanzé. Essa é a visão que o Khan tem. E vai ter um diálogo depois que ela fala, olha, para mim eu estou decepcionado. A humanidade não evoluiu quase nada em 200 anos. E você é inferior a mim, você é mentalmente inferior a mim, fisicamente inferior a mim. Eu falei, nossa, que tapa na cara do orgulho do Kirk. Mas assim, ele deixa bem claro as posições dele. E o Spock, procurando informações de quem é Khan, ele descobre, né, que bate toda a relação com o Khan Noonien, sim. Foi o último grande ditador das guerras eugênicas. No entanto, vai ter uma cena na sala de reunião em que ele vai comentar, o Kirk e o Scott vão comentar que eles admiravam esse Noonien sim, porque ele, apesar de ser um ditador, ele não era injusto com seu povo até ele ter sido atacado. E aí o Spock vai querer entender essa relação de como é que vocês podem admirar uma pessoa que liderou uma grande guerra. Ele fala, ele pode ter os defeitos, mas ele também teve qualidades. E isso é uma outra dualidade, né? Que nem todo vilão é 100% maligno e nem todo o herói é 100% benigno. Assim, sendo bem honesto, rapaziada, essa discussão, essa conversa, eu até coloquei no roteiro isso, essa conversa e essa discussão sobre admirar o cara, tipo, admirar certos ditadores porque eles têm qualidade, eu acho uma discussão idiota, sabe? Assim, não entendo eles. Eu entendo. Dá pra você tirar verdade, eu não entendo. Assim, é a mesma. O que eles falaram aqui tem o mesmo peso de eu falar que eu já ia falar uma besteira. Eu tenho o mesmo peso de uma pessoa falar que admira Hitler porque ele era um bom dançarino. Sabe? Tipo, eu acho que. Assim, eu entendi perfeitamente o que eles quiseram dizer. Sabe, rapaziada, tem certas coisas, assim, tem certos atos e certas ideias que eles eliminam completamente o conceito de admiração. Tem certas coisas que você faz na sua vida como civil, tá? Não é? Você não precisa ser um ditador grandão, você pode ser um civil, que excluem qualquer chance, qualquer possibilidade de admiração. E eu não entendi de verdade essa parte. O Bruno não pode até ter entendido, ele pode até ter comprado essa ideia. Eu não entendi de verdade essa parte do roteiro. Eu achei que isso aqui não eram os personagens falando. Eu achei que isso aqui era os escritores falando por eles mesmos, não os personagens. É uma coisa assim que eu não comprei ideia. Ah, beleza. Aquele cara, ele mandou queimar pessoas em buracos, tá com gordura de gente em cima e tá com fogo. Mas ele tocava piano muito bem. Ele é um cara legal. Ele cuidava bem dos dele. Dos outros ele mandava cortar a cabeça, mas dos dele ele cuidava bem. E assim, não é como se o Khan fosse o cara... O argumento que eles lançam nesse roteiro. Não é como se o Khan fosse um cara legal, tá? Não é como se o Khan fosse um cara legal. O Khan, ele é um déspota assassino. Ele perdeu uma guerra, ele fugiu da Terra porque ele ia ser condenado e morto. Então, assim, eu não... Sabe, tem certos diálogos que eu não comprei muito, mas eu entendo, porém não comprei. E eu concordo plenamente com o Spock nessa parte, que o Spock ficou
você entender, falou, gente, isso é sim é completamente lógico. Mas Você lógico. admirar uma. E isso é sim é completamente lógico. Bom, e volta também a personagem da Marla, que, nossa, esse nome é engraçado, porque eu não sei quem for mais velho de internet igual eu, vai lembrar de um meme que tinha muito antigo, que era de um casal, que a moça era perigosamente ciumenta, e o nome dela era Marla. Eu não sei porquê, eu vi o nome dela, eu lembrei. Até que tem aquele vídeo que viralizou muito uns 10 anos atrás, que o marido dela pede pizza numa pizzaria chamada Princesa, e ela tá bêbada, e aí na pizzaria ela liga pra pizzaria atrás de quem era a princesa. Não sei se você já viu isso. É muito bom. Eu vou tentar deixar aqui o link para vocês assistirem. Que ele argumenta com ela, Marla, mas é a pizzaria. E ela, cala a boca, que eu vou ligar para ela agora. Esse vídeo é muito bom. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem, se eu conseguir. Mas é só um. Bom, eu confesso que essa mulher, de fato, essa Marla da história aqui, ela é de fato um perigo. Meu Deus, cara. De verdade, desde o Buma eu não vi uma personagem assim. Desde o Buma. E o Buma ainda estava assustado. Eu dava um desconto pro Buma porque estava assustado. Ela não, ela tá apaixonada. Ela tá deslumbrada. Isso deve ter algum transtorno psicológico na ciência que explica o que aconteceu aqui. Porque senão não tem explicação. Na verdade, isso me lembrou 50 tons de cinza, sabe? Porque o cara é super agressivo, o cara ele é maligno e ela se apaixona por ele ser assim. Entendeu? Me lembrou um pouco isso, sabe? Ele é tóxico. Sim. Ele manipula, ele é tóxico, ele manipula ela psicologicamente, vai embora se quiser, mas agora que você voltou, pede pra ficar. O cara é xarope, ele quase quebra a mão dela. Eu até pensei que fosse síndrome de Estocolmo, não. Mas não é Estocolmo, porque ela nunca foi sequestrada. Então, assim, me diz se você é terapeuta, psicólogo, diz aí nos comentários se você consegue diagnosticar essa mulher, pelo amor de Deus. Às vezes eu penso, sabe o que eu acho, JC? Que ou a Marla, ela sonha, tem algum quê de megalomania dentro dela e admira ele como uma oportunidade para isso, ou ela é totalmente perdida mesmo, porque para mim não entra na cabeça. Mas cai nessa ideia de quem se admira por criminosos, por pessoas malignas. Tem gente que tem essa circunstância, né? E eu acho que é mais essa a intenção que eles quiseram passar. Alguém que admira alguém que é ruim e que acha que pode consertar, mas não vai. E aí, um pouco antes disso, na verdade, ele já até pulou, teve um jantar com o Khan que, na verdade, ele é confrontado porque o Spock não baixa a cabeça para ele de jeito nenhum. Apesar do que ser bem relutante com ele em algumas coisas, o Spock não é. O Spock o questiona, porque, ao contrário de todos os outros, o Spock não admira. O Spock sabe exatamente o que ele é. Ele é um maluco. E aí até tem uma certa discussão que deixa o Khan desconfortável, ele se retira e a Marla vai atrás dele. E aí, eu acho que ele mostrou as garras, na verdade, no jantar. Porque ele fala que pro Kirk, pô, você tá usando o seu segundo em comando para me atacar, enquanto você fica vendo meus pontos fracos. E aí o Kirk, não, isso aqui é uma situação social. E aí o Khan fala para ele, eu prefiro a sinceridade. E aí o Kirk dá a sinceridade. Tá, o que você fez? Por que você fugiu da Terra? Ele fala, a gente queria por ordem. Aí ele mostra a garra dele, né? A verdadeira faceta dele. Esse jantar, para mim, ele mostra muito bem como são cada um deles. Qual a posição do Kirk, qual a posição do Spock, qual a posição do Khan e até da Marla. E assim, foi um jantarzinho bem desconfortável, né? Pra pensar. O climão, eu vou embora. Dá até pra fazer uma piada. Um capitão vulcano aumentado e uma maluca sentam numa mesa. Na verdade, em todas as séries de jornada que teve uma cena, até em filme, que teve jantar com o inimigo, cara, dá climão. O jantar com os Klingons em Star Trek 6, né? Tem um jantar também em Nova Geração, não lembro o episódio agora, mano, que dá muita gafe também, né? Então, assim, jantar e jornada dá sempre ruim, cara. Acho que eu acho que jantares em geral na ficção dá muito ruim. Quem aí não lembra do Casamento Vermelho?
Eu não queria lembrar do Casamento Vermelho. Mas enfim. E eu tô tentando até hoje deletar o Casamento Vermelho da minha cabeça, mas tudo bem. Nossa, deu até uma coisa no coração agora. Mas Agora, a satisfação quando eu vi na sexta ou sétima temporada aquele velho desgraçado morrer. Enfim. quando acaba o jantar aqui, vai a Marla e o Khan para o aposento, né? E aí acontece essa cena super tóxica, né? E ele quase quebra a mão dela. Mas assim, eu vi ali uma coisa que vai na minha tese de que a Marla tinha algum tipo de megalomania enrustida dentro dela. Não que ela seja ruim, mas ela tinha alguma coisa dentro dela. Que todos os quadros e objetos que estão no quarto dela são de grandes conquistadores. Né? Tem Alexandre, tem Flávio, que foi da guerra servil romana, tem o Napoleão, tem o próprio Canta lá. E aí eu fiquei pensando, pô, mano, essa mulher, ela admira realmente gente que é desse jeito. Então ela é meio torta também, né? Meio torta também. Ela tem um transtorno de sadismo que deveria muito, sabe? Eu acho que é por essas e outras razões que depois, daqui a um tempo, daqui a alguma série de jornadas, na próxima, comece a entrar psicólogo na nave. Porque a gente sabe que é uma coisa muito necessária. Se tivesse uma Diana Troy naquela nave, se tivesse uma Diana Troy na nave, isso jamais teria acontecido. Porque assim que a Troy tivesse entrado naquele quarto, ela teria visto que aquela mulher ali é um desequilíbrio total. Cara, ela tem foto de um maluco assassino na parede, quadro. Cai um pouco no que você não compra da ideia, só que eu compro, que é sobre essa questão de admirar quem também possa ser ruim, é que a Marla, ela admira em excesso quem é ruim a ponto de se apaixonar, né? Então ela vai no extremo negativo da coisa, né? Então esse aspecto dela é interessante. E eu tenho pra mim que ela já sabia quem ele era desde o primeiro momento que ele apareceu na Botany Bay. Já sabia. Pra mim que ela tinha certeza que ele era. E que ela deu sorte de achar o cara flutuando no espaço. Se a gente achasse uma tumba descongelando o Napoleão hoje, com certeza ia dar ruim também, né? É a mesma coisa. Apesar de que o Napoleão não era aumentado, né? Então talvez ele só fosse cometer suicídio no final do dia. Mas o Khan... O problema tá aqui, ó. Quando o cara usa isso aqui pro mal, cara. Bom, então... O Khan usa ela pra coisa mais óbvia possível. Que é pra tomar a nave. E ela faz exatamente o que ele queria. Ela vai lá e toma a nave. E aqui eu vou dar um descontinho sobre a nave ser tomada, porque, afinal de contas, eles são aumentados. Então, a tripulação da Enterprise não estava preparada, nem naquela época eles tinham o que era necessário para lidar com esse tipo de gente. Não que baseado cronologicamente na franquia, eles já não tivessem contado aumentados, tá? A Enterprise passa antes disso aqui, e o Archer já tinha lidado com alguns deles. Mas a Enterprise em si, essa do Kirk, não estava pronta para isso. O que eu acredito, e eu deixei de comentar de propósito, é que, de novo, para a gente não se bater repetitivo, é que, de novo, existe uma moleza muito grande por parte do Kirk sobre as pessoas que ele deixa entrar na nave dele. O cara ameaçou o médico dele com isso. Eles já tinham quase certeza de que o cara era um psicótico. Ele dá todos os arquivos de engenharia da nave na mão do desgraçado para ele ler. Pô, tá de sacanagem, velho. Pelo amor de Deus. Foi um erro técnico bem grave. A partir do momento em que eles têm certeza que o cara é um déspota, que o cara é um aumentado, que a força dele é de 5-1, eles deixam um guarda. Eles deixam um guarda na porta do cara. Eles não proíbem ninguém de visitar. Eles não prendem o cara. Sobre o guarda. Quero falar muito sobre esse guarda. Você viu o tamanho do guarda? O cara é do tamanho da porta. Tudo bem, é um guarda, mas acho que é o maior guarda que tinha na Enterprise na hora. Mas, depois que o Kirk conversa com o Khan e sai do aposento dele, ciente de que ele não tem valor nenhum pela vida humana, e ele fala, eu tô com uma bomba aqui dentro, o erro dele foi deixar esse um guarda lá. E a cena que eu gostei, assim, até deixei anotado aqui separado, que, assim, o Khan, ele espera o Kirk sair, dá um tempo, ele vê que provavelmente ele escuta muito bem,
E ele sabe, só tem um cara lá. Aí ele arranca a porta. Cara, Ele abre se tinha um a guarda porta na na porta, porta. a porta tá trancada. Ele arrancou a porta. Aí eu pensei comigo, que é isso, velho? O cara é literalmente super forte. E assim, quando ele pega, ele dá um golpe, eu não sei como é que foi, mas aquilo ali foi muito bem ensaiado. Ele joga o segurança a metros de distância, cara. É literalmente um super-homem. Então, assim, eu gostei dessa cena. E assim, ele vai, a Marla rouba a sala de transporte, né? Ela toma a sala de transporte e o Khan ele acorda os 72 que estão lá dentro. E aí já era. 72 super-homens contra 400 humanos comuns, né? Não tem o que fazer. O que você falou, a Enterprise não estava pronta para isso. Podia ter phaser, podia ter foco. Não tinha o que fazer, eles iam perder. É isso aí. E aí, quando ele. Eu acho até que demorou muito pro Kirk descobrir que a Enterprise foi tomada. A Enterprise só tem câmera quando convém, né? Então. Mas foi muito demorou. rápido, né? Na hora que eles entraram, eles já desligaram tudo. Desligou a comunicação, travou a ponte. Foi muito interessante isso aí. Claro, ele deu todas as especificações da nave dele na O mão cara do terrorista. sabia. O Spock vai falar, fascinante, ele preveu tudo que a gente ia fazer. Né? E aí ele prende a galera da ponte e tira o oxigênio deles, deixa todo mundo desmaiar para forçar o Kirk a se render, mas o Kirk não se rende e todos da ponte preferem morrer a entregar a nave do. Até a aí entregar a nave eu do. entendo. É Não assim. dava para deixar. Não, lógico que não. E aí na ponte todos concordam que é melhor morrer do que entregar a nave nas mãos do Khan. E aí o Kirk ativa a autodestruição, a nave explode. É isso que eu ia falar. Você me antecipou. Brincadeira, brincadeiras à parte, todo mundo desmaia. Só beleza. É isso que eu achei interessante, porque assim, nessa época, né, Jornada tá aqui no seu 24º episódio sendo gravado, mas não existia um componente de autodestruição estabelecido em Jornada, né? A gente vai ter isso só depois, na segunda temporada, né? Em que a gente vai descobrir no episódio que tem os dois caçadores lá daquele planeta que tem as peles divididas. E aí o Kirk vai usar autodestruição. Aqui era um momento. Sharon. Era um momento. De Sharon, né? No episódio que eles estão lá, ele usa isso, mas aqui não tem essa composição. E aí o Kirk sufoca com todo mundo na ponte. O que eu acho que até o Khan ele vai citar depois, que ele cometeu o erro de permitir que eles estivessem sufocados junto. Porque ele vai tentar chamar a tripulação para ajudar ele. Porque por mais que eles sejam fortes e inteligentes, eles não têm a expertise que a tripulação tem para controlar a Enterprise. E aí ele precisa deles. Só que todo mundo se nega. E aí ele mostra mais um pouco da megalomania dele e coloca o Kirk dentro da câmara de descompressão. E lá ele força ele, ó, se vocês não trabalhar para mim, o Kirk vai morrer. Só que aí mostrou a camaradagem deles. Eles vão, não, o Kirk vai morrer, ele já morreu lá na ponte mesmo. Então a gente não vai se entregar e não dá certo. Né? E chega a Marla vendo o tabefe que a Uhura tomou, o Kirk sendo morto na descompressão do vácuo. Eu acho que naquele instante ela cedeu um pouco, só que não faz muito sentido, porque pra mim ela é uma perdida, ela tá perdida. Pô, você sabia que os caras iam morrer, por que você cedeu agora? Não aguentou? E o Khan ainda falou, eu pensei que você era mais forte. Mas ela não é. Ela acha que admira a perversidade deles, mas ela não tem o suficiente. E aí ela vai virar, né, contra o Khan e vai libertar o Kirk. Só que ela fala, não mata ele. Na hora que eu vi ela falar aquilo quando ela libertou o Kirk, eu falei, mano, essa mãe é maluca, velho. Ela cometeu motim. Essa mulher cometeu motim. Cometeu morrido todo mundo. Mano, ela é muito doida, essa mãe. Muito doida. Essa mulher é muito xarope. E acho interessante essa parte da tomada da Enterprise em si. De novo, foi incrível. Não é como se fosse o episódio não é como se fosse o episódio dos hippies espaciais que vai ter lá na terceira temporada. Que foi um dos episódios que foi uma das coisas mais idiotas que eu já vi, que eu já assisti na televisão toda a minha vida. Eu gostei. Mas não, a gente vai chegar lá, a gente vai ter muito que conversar. Acho que vai ser o único episódio que eu vou dar nota 2, mas tudo bem. Mas não foi como o episódio dos hippies espaciais. Foi um episódio
bem construído e não tinha realmente como eles se protegerem desse cara. Assim, claro que tinha, né? Vamos ser bem honestos, eu vai falo que não tinha, mas ter, vai ter. mas tinha assim, não dando acesso às informações da nave na mão do cara, deixando esse cara onde 5 ou 6 pessoas pudessem vigiar, não dando luxo para esse cara, chamando ele para um jantar, mantendo a Marla longe desse cara. Assim, tinha, tinha, mas não foi feito, então não vai adianta ficar chorando as pitangas agora. O que eu achei muito interessante é que ele quer matar, na verdade, ele não quer matar, ele quer que a tripulação da Enterprise se una com ele, porque ele está 200 ou 300 anos defasado. Então ele não consegue controlar sozinho, embora ele tenha lido toda a mecânica, ele não consegue controlar a nave, ele por si só com 72 pessoas. Ele não tem o que é preciso para isso, ele não tem o conhecimento necessário. E a tripulação da Enterprise que prefere morrer. A forma como ele acha de tentar persuadir todos eles é tentar explodir as pessoas numa câmara de descompressão. Terror. Se você não sabe o que é uma câmara de descompressão e como isso é horrível, é só você lembrar daqueles milionários da Space Ocean que desceram para visitar o Titanic e todo mundo foi demais. Mas só para você saber, é a mesma coisa. Uma câmara de descompressão vai aumentar ou reduzir a pressão até a pessoa explodir. Se aumentar a pressão, ela vai explodir. Se reduzir a pressão, ela vai ser esticada até... Enfim. Mas ninguém cede. E a Marla, vendo o tamanho da merda que ela fez, ela vai tentar salvar o Kirk antes do Kirk explodir. E o próximo que iria ser colocado na câmara de pressão é o Spock. E eles conseguem dar um jeitinho de reverter a situação, eles dominam os guardas. Achei que os guardas aumentados, eles dominaram esse rapaziada bem fácil. Eu esperava mais desses guardas. Ele não aguentou a pinça vulcana, né? Que dá a entender que a pinça vulcana derruba 5 homens mesmo assim, né? Exatamente, uma pinça vulcana derruba o cara até então. Porque se a gente for observar ainda o The Darkness do J.J. Abrams, o Khan lá suporta a pinça vulcana. Detalhe. Esse detalhe lá ele suporta. Mas é o Khan, ele é o mais forte. Então, tipo, vai entender. A gente não viu outro aumentado. Eu não lembro se Enterprise, a T'Pol usa a pinça vulcana em algum deles para tentar derrubar e não consegue. Eu não lembro mesmo. Mas, enfim. Boa pergunta. Será que funciona em aumentado? Agora, baseado na lógica. Verdade, baseado na lógica, não deveria. Não deveria. Mas, enfim. Mas tem que dar certo, né? Aqui tem que dar certo. Na verdade, tem que pensar assim, o Spock ele vai lá na frente, na segunda temporada, ele vai falar que tem golpes, principalmente essas questões de golpe físico vulcano, que tem técnica até para matar, né? Que se você quiser, você consegue matar a pessoa. Então, talvez ele usou alguma coisa assim. Mas isso não está estabelecido. Aqui deu certo. Aqui deu certo. E aí, eles vão usar gás anestesina para poder botar todo mundo para dormir. Eles vão despegar... mas outra coisa também que eu não sei se funcionaria com o aumentado, né? Tipo, eles usam gás anestesina, não sei se funciona com o aumentado, tecnicamente não devia, o sistema nervoso respiratório desses caras é muito mais desenvolvido que um humano, muito mais forte, então deveria funcionar com eles, mas o roteiro funciona quando precisa, né? Então o gás vai funcionar aqui. Eu acho interessante porque, de novo, o pessoal reclama muito do que o J.J. Abrams fez, mas o J.J. Abrams fez um aumentado muito bem desenvolvido, assim, tipo, ele desenvolveu muito essa questão do aumentado. A gente vê que o Benedict Cumberbatch, o personagem dele, tipo, ele salta a grandes distâncias, ele tem um pensamento muito mais acelerado. Se vocês querem entender o aumentado, é só pensar que ele é um super soldado, ele é o Capitão América. Ele é literalmente um Capitão América da vida. Ele pensa mais rápido, ele é mais veloz, ele é mais forte, ele é mais ágil, ele é mais resistente, ele se cura mais rápido. Então, talvez essas medidas simples não funcionassem contra esses caras. Porém, no caso, talvez ele não seja nem o Capitão América. Ele seja um Soldier Boy da vida. Ele, ele é mais um Soldier Boy da vida do que um Capitão América. Mas aí tudo bem. É só uma questão... Assim, acho que essa ideia que eles estabelecem, até nesse episódio, que quanto maior a altura, maior a queda, né? Maior é o poder, maior é a ambição, né? Eu acho que faz sentido isso. Porque se a gente se sentir supremo, quem vai parar nós? O ser humano ele tem muito disso, né? Da sua vaidade, da sua empáfia, né? A palavra é bem assim.
Então eu acho que o Khan Eu, ele é bem incrível nesse sentido, sim. eu entendo que isso eu até ia deixar para comentar depois, mas já que a gente falou agora, eu entendo que o Khan, não só o Khan, mas todos os aumentados, apesar de eles ganharem em força, em agilidade, em destreza, eles perdem muito em percepção, sabe? O Khan me fala, e a gente vai entender. Eu percebi isso quando a gente assiste a gente percebe isso quando a gente assiste a Ira de Khan. Apesar dele ser mais forte, dele ser mais, do pensamento dele ser mais rápido, dele tecnicamente ser mais inteligente, ele, na Ilha de Khan, ele é facilmente derrotado pelo Kirk. A única vantagem que ele. Isso aí você pode ir lá assistir e vocês vão ver. A única vantagem que ele teve durante todo o filme A Ira de Khan foi quando foi na base da surpresa. Uhum. Quando ele pega a Enterprise de surpresa em A Ira de Khan, aí sim ele tinha uma vantagem. Mas a partir do momento que ele perde o elemento surpresa, que ele precisa lidar com o Kirk no campo dele, ele é muito menor, sabe? O Kirk parece que está sempre 2 passos à frente dele. E aqui também eu entendo que funciona da mesma forma. Ele tem êxito nas coisas dele a partir do momento em que ele pega o Kirk de surpresa. Não só o Kirk, mas a tripulação da Enterprise de surpresa. Quando o Kirk não pensava que ele tinha essa intenção, quando o Kirk não sabia das intenções da Marla, quando ele não sabia que ele tinha fugido. Mas a partir do momento que ele foge, que eles estão livres, que eles se tornam uma ameaça física, apesar dele ser mais forte, é onde ele é derrotado, sabe? Eu acho que esse excesso de arrogância se torna o ponto fatal. Quando a gente vai à Enterprise, acontece a mesma coisa. Enterprise é até engraçado, porque os aumentados do Dr. Sun, o tempo todo eles insistem que eles derrotaram a Enterprise e o Archer, e eles se tornam arrogantes. Ah, nós já o derrotamos, mas toda vez que eles falam isso, o Archer aparece atrás deles de novo. Tanto que isso dá até uma treta depois com o Sun, que o Sun fala pra ele, você não derrotou o cara. Não, sim, ele morreu, eu sou superior, mas não funciona dessa forma, sabe? E se a gente for observar pelo ponto de vista... Exatamente. Se a gente for observar pelo ponto de vista de arrogância, talvez o Bashir talvez seja um pouco assim, mas não voltado para esse lado. O Bashir, ele é um pouco arrogante, mas ele é arrogante não na questão de força, na questão de ser superior, mas na questão romântica. Ele tem uma certa arrogância de acreditar que ele consegue insistir com qualquer mulher e qualquer mulher gostaria de ficar com ele, mas ele é sempre frustrado. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Ele está sempre de olho em qualquer mulher que aparece com o pensamento de que talvez ele consiga alguma coisa, mas ele é sempre frustrado, porque ninguém quer ele por conta dessa arrogância. Eu acho que esse é o ponto final, eu acho que esse é o ponto fatal de um aumentado. A arrogância. É isso aí. E o que vai ser. Você. E agora, com o gás, o Khan, ele vai fugir e ele vai sair no braço com o Kirk e vai ser uma trocação franca de soco. Eu gostei da luta, ela foi boa, ela foi rápida, achei que podia ter sido mais rápido, demorado mais. Short livre, a luta que o Kirk teve com aquele imbecil demorou muito mais do que essa aqui. É verdade. E eu achei que podia ter sido uma luta mais demorada. Também. Eu não comprei muito do que conseguir lidar com o Khan na mão. Eu percebi que o Khan é muito mais forte. E eu percebi que o Kirk suou um pouco, mas talvez não tenha sido muito um desafio tão grande quanto outros que ele já teve. No final das contas, ele acaba com o Khan usando uma ferramenta, um pedaço de equipamento, o que é a mesma coisa que o Spock vai fazer lá em Into the Darkness, do J.J. Abrams. Ele vai pegar uma peça de uma nave de lixo e vai acertar o Khan nas costas. Eu gostei muito, cara. Eu gostei muito das inspirações. Eu vou querer falar um pouco dessa adaptação quando a gente terminar de falar aqui, principalmente sobre essa parte principal do episódio. Sobre a luta ser rápida, tem um detalhe que eu achei, assim, a última pitada de loucura do Khan foi ele colocar o curto-circuito em expansão dentro do motor da nave para que ela explodisse.
Ou seja, já que eu não vou conseguir, eu vou matar todo mundo. O cara é maluco, velho. O cara é maluco. Entendeu? É isso. E aí o que ele consegue, dar cacetada nele, consegue derrubá-lo, com várias cacetadas, e aí ele vai sentenciá-lo. E nessa parte de sentenciá-los, eu percebo que às vezes é um pamonha. Porque, tudo bem, eu entendo que o Khan, que ele queria se livrar do Khan. Eu também gostaria de não ter esse cara na minha nave. Não pode Porém, estar em lugar nenhum. Tem que ser exilado mesmo. Não, a colônia penal de São Francisco não tá lá. Não dá conta, não. Precisaria escapar. Ô, Brunão, mas os caras são uma frota, Brunão. Os caras são frota. O cara escapa. O cara escapou na Terceira Guerra Mundial. Você acha que ele não vai escapar? Claro que ele vai. Mas então o que fazer com esses caras? Dá Deixar esses caras soltos? Exílio. Sim. Mas não, era óbvio que eles vão voltar. Mas até lá eles já estão preparados. Então, não era mais fácil ficar onde dava pra ver que esses caras estavam presos? É assim, o JTC, eu acho que... Bom, existem liberdades de autoridade que os capitães da Frota Estelar têm em jornada. A gente vê que eles são a autoridade em alguns momentos que pode definir certas penas para algumas coisas. Igual a gente tem na história naval, né? E assim, eles eram 73, né? 72 mais o Khan, 73. 74 com a Marla, né? A Marla não conta, a Marla é um super soldado. Matar os 70 e poucos. E não ia se resolver. Não, e nem porque ia ter acho que é a razão. Ia ser um negócio meio inapropriado. Não é uma coisa muito séria. Eu nem acho que era o que ele devia ter feito. Mandar eles para a base estelar 12 podia ser uma bomba memória. Sem chance. Então o jeito era jogar os caras realmente em 7 Alpha 5 lá e boa sorte. Se vira aí, entendeu? Mas é o que o Spock falou, o que vai dar dessa semente em 100 anos? Daí vem o título. Mas assim, essa cena final do exílio, eu compro que pra mim, dado o que foi apresentado nessa história, esquece a lore, só pega a história, eu acho que faz todo sentido. Se fosse eu, não posso matar, não posso prender, vou exilar. É o que eu faria, eu exilaria. E assim, no passado... A gente teve grandes histórias, assim, incluindo a própria colônia de Botany Bay, que até o Kirk e o Spock conversa disso. Ela era uma colônia penal para exilados do Império Britânico, né? E o que virou depois aquela semente daqueles colonos que foram desprezados pelo Império? Virou a Austrália, né? Virou Austrália. Então, assim, o que talvez eles querem jogar aí no pano de fundo é que talvez a semente que pareça ser ruim pode talvez dar uma coisa boa no futuro, né? Mas infelizmente não deu nada certo, né? A gente vai descobrir depois que vai ter coisas que vão acontecer com essa galera aumentada em 7 Alpha 5, né? E é muito triste, né? Aumenta só a tragédia. Eu posso até comprar a ideia deles terem sido exilados, mas eu não compro a ideia de que a Marla foi mandada com eles. Eu acho que ele deveria ter insistido, ele estava em posição de insistir que ela fosse levada à corte marcial. Eu faria isso. Assim, os caras já estão presos mesmo, porque assim, ele fez o que ela queria. Ele entregou ela nas mãos do marido dela, tipo, entregou. Mas aí é o que às vezes ele tem coisas que ele age pela emoção e não pela razão, né? Eu não mandaria ela com eles, tanto que isso fez com que ela morresse. Depois a gente vai descobrir que ela vai morrer 6 meses depois. E não é nem questão de... Não é nem questão de punitividade. É questão de que a Marla tem um escopo e um conhecimento da federação que simplesmente não se entrega na mão de um cara desse, sabe? A Marla, ela é uma personagem que ela cresceu a vida toda na federação. Você acabou de encontrar um cara que o objetivo dele é retomar o império dele. Você vai entregar uma pessoa que tem uma biblioteca mental de conhecimento sobre o mundo de onde você veio? Eu acho que não. E assim, ele dá a escolha dela, ou você vai ser preso com ele. Não deveria ter escolha, não. Você vai pra corte marcial. Acabou, tipo, não tem escolha pra você. Até aquele momento, se a gente pegar, não tem nenhum histórico em jornada antes disso de motim. E aí a gente não sabe qual que ia ser a pena, né? Qual que é a pena para motim, né? Ele fala, a corte marcial, provavelmente ela ia ser presa, ela ia pra colônia penal de São Francisco. Morta acho que não, porque, se eu não me engano, não tem pena de morte na federação. É mesmo. Bom,
não tem pena de morte na federação. Provavelmente ele ia sempre ir para um campo de trabalho. Ele já viu prisão, até então a gente já viu prisões. Provavelmente ela ia para Tântalos. Vão lavar a mente dela lá. Vão lavar a mente dela. Mas assim, eu acho que ele dá o direito da escolha dela, é um pouco meio que. É o melhor que eu posso te dar nesse momento. Né? Você já fez merda. Para eu não dizer que eu sou carrasco, que eu tô te imputando a uma pena de exílio num lugar inabitável, você escolhe, você quer ir com nós ou quer ir com eles. Eu acho que é justo, eu acho que foi justo. E assim, a frase final do Khan pro Kirk é uma pergunta. Você já leu Milton? Eu fui ler Milton depois que eu conheci essa frase. E assim, para mim, o Paraíso Perdido, né, que é o que ele está se referindo, é uma obra de arte, né? Tá aí para quem quiser ler, é uma poesia, né? E ela conta sobre a rebelião de Lúcifer, né? E lá o Lúcifer, quando ele perde, o arcanjo Miguel joga ele no precipício lá para ele ir pro inferno. E aí o Lúcifer ainda dá a deixa dele, a última frase dele no paraíso é o quê? Eu prefiro ser rei no inferno que escravo no paraíso. Mano, pesado. E o Khan, ele representa isso. Ó, eu prefiro ter o meu mundo inabitável em que eu sou rei do que a ser um escravo preso na federação. Caraca, velho. Pesado. O nível do cara. O cara tá no nível do Cramunhão, entendeu? De tão pesado que ele é. E assim, acaba aqui o episódio, mas não acaba aqui a história do Khan, porque depois disso aqui vem a ira de Khan. A gente um dia ainda vai falar, na verdade, quando acabar a série clássica, a gente vai comentar sobre os filmes. E lá, segundo filme, de acordo com a data, talvez a gente faça até antes, mas em A Ira de Khan, que é o filme 2, a gente descobre que, na verdade, uma das luas do planeta onde eles estavam, ela explodiu e ela caiu em cima do planeta onde eles estavam, dizimou toda a vida, deixando apenas uns parasitas que invadem o córtex cerebral. E nessas a Marla foi de arrasta. E em A Ira de Khan, o próprio Khan, ele culpa o Kirk pelo seu infortúnio. É aquele lance da arrogância que eu comentei. O Kirk teve escolha mínima no infortúnio dele. O Kirk fez a melhor opção, na verdade. A outra opção era ser prisioneiro em Tântalos. E as duas opções, ou era ser prisioneiro em Tântalos ou era morrer. Então o Kirk ainda deixou os caras livres, mas o Khan tá longe de ter um pensamento para entender isso. E é um filme muito bom, é um filme muito legal. Ele tem várias nuances, e eu gostei muito. Não é o melhor filme de Jornadas para mim. Jornadas tem outros filmes mais legais, mas é um dos melhores. É um filme bom. Um dia a gente fala dele aqui. Brunão, sobre A Ira de Khan? Sobre a Ira de Khan, eu posso dizer que para mim ela é nota 9,5, né? Quase um 10. Né? É perfeito, porque não tem perfeito. Muito bom mesmo. Mas falando aqui das curiosidades, né, que o próprio Semente do Espaço gera, né, na lore de Jornada, né, tem algumas polêmicas, né, e ausências, né, que não são citadas, né. Teve um que realmente está ausente desse episódio e também não fala nada disso no filme do Ira de Khan, que é o Sulu, né. O Sulu ele está totalmente ausente aqui. Foi uma coisa de esquema de gravação durante a série, né. E no filme não é nada citado disso. Porém, né, a gente tem o papo do Chekhov, né, que no filme o Chekhov vai reconhecer o Khan e o Khan vai reconhecer ele. E aí existe, né, uma história aí de pano de fundo, né, da Vonda McKinstry, né, na novelização de A Ira de Khan, em que ela coloca que o Chekhov ele estava num local em que, tipo, uma espécie de vestiário, alguma coisa, e o Khan encontra ele lá do jantar, né? E aí ele não esquece o rosto dele, né? E isso só na novelização, né? Por isso que eu falo que tem muito livro bom de Jornada, para quem quiser explorar o universo expandido, né? E esse é da Vonda Pinter, né? Tem uma versão dessa história em que, na verdade, o Chekhov ele era um dos oficiais de engenharia que o Khan nocauteia quando ele toma o lugar. E como ele foi um dos que mais resistiu, ele deu a promoção dele para o comando depois desse evento. Esse episódio, se não me engano, cronologicamente, a gente fala por ordem de lançamento. Mas cronologicamente, ele acontece depois da entrada do Chekhov na ponte. Então, por isso que existe uma alteração de... Por isso que é meio estranho
essa relação. Porém, outra grande referência, outra grande inspiração para esse episódio se tornou claro, como a gente mencionou várias vezes aqui, o Star Trek Além da Escuridão, Into the Darkness. Eu sou muito, assim, o Bruno não sabe, eu sou muito fã do J.J. Abrams, e eu acho que o J.J. Abrams tem filmes muito bons, e eu gosto muito desses Jornadas, e eu sou muito fã mesmo do J.J. Abrams. Inclusive, rapaziada, eu vou pegar para vocês, porque esse aqui é um dos melhores filmes do J.J. Abrams. Assistam Cloverfield Monstro. Oh, show de bola. Para quem é fã de found footage, esse filme é sensacional. Esse filme, ele é tecnicamente incrível. Eu sou muito fã de found footage, então J.J. Abrams, esse foi o primeiro filme do J.J. que eu assisti e que eu gostei muito. Mas tem outros filmes também do J.J. Abrams. E, enfim, voltando para Into the Darkness, eu acho que da trilogia da Kelvin Timeline, ele é o mais legal. Eu não gostei tanto do primeiro, porque eu achei que ele muda coisas que não tinham que mudar. Eu achei que o roteiro dele mexeu em coisas que não deveriam ser mexidas. E eu não gosto tanto do último, porque eu achei um filme muito episódico, sabe? É um filme que facilmente podia ser resumido a um episódio de Jornadas, ou um especial. Eu não gostei dele por isso, mas Into the Darkness eu achei muito bom. E o Into the Darkness em si, eu não vou explicar muito, um dia a gente vai falar sobre esse filme aqui, eu vou adorar falar sobre esse filme, acho ele sensacional. Ele traz muito do episódio em si. Então, ele traz conceitos do episódio, ele traz referências visuais, ele traz a Carol Marcos, ele traz o golpe, ele traz as cenas clássicas, eu vou ser para sempre o seu amigo. Ele traz o grito, é muito bom. É excelente. Rapaziada, vai lá e assiste, rapaziada. É ficção científica. Assiste a Ilha de Khan que vocês vão ser mais felizes. Vamos lá, assiste os dois. Assiste a Ilha de Khan, assiste Into the Darkness, assiste todos os filmes de Jornada. Jornada é sensacional. Mas assim, JC, falando de aparições, né, do Khan e da sua influência de Semente do Espaço, passa, né? Até me perdi. Assim, teve uma referência também no seriado Short Tracks, né, que saiu logo depois que Discovery começou a passar, né? Tem esses episódios curtos, né, que são de vários momentos de jornada, né, inspiradores, assim. E aí tem o Ephraim Endot, né, que é o tardígrado, né? E mostra o tardígrado boiando no espaço e ele encontra a Enterprise, justamente na cena em que o Kirk e o McCoy estão conversando com o Khan, né? Então é um momento muito curto, é um fanservice aí que eles fizeram, né? Também, né? E assim, tem uma outra questão aqui que é bem legal desse episódio, que é o amparo histórico que eles colocaram em algumas coisas, né? A Botany Bay mesmo, né? Foi essa colônia australiana, né? Dos exilados do Império Britânico do século XVIII, né? E o Paraíso Perdido, mas também o nome do Khan Noonien Singh, né? Que está em G, mas só que no hindu seria S-I-K-H, né? Sikh, né? E significa uma coisa que ele vende muito no personagem dele, na personalidade dele, que é a disciplina, né? O Khan ele sempre está se mostrando alguém que está disciplinado para o combate. E a palavra Sikh do hindu vem disso, né? Vem de uma religião do século XV, né? E existem dois livros, né, que saíram depois, né, nos anos 2000, pela Pocket Books, né, que são Rise of Khan Noonien Singh e Fall of Khan Noonien Singh, em 2001. Perdão. Em 2001 e 2002. Isso aí. Rapaziada, foi um episódio muito legal, não foi? Foi bacana, foi top. Faz tempo que não tinha um episódio tão bom assim. Nossa. Depois vai ter outro, né? A terceira temporada de Jornadas Clássicas é a melhor. A gente vai demorar um pouquinho para chegar lá. Talvez só ano que vem. Mas mesmo assim, da primeira temporada, começo da segunda, foi um episódio bom. Foi legal, foi divertido.
entregou pano para manga para muita coisa em Jornadas. A gente, que nem eu falei lá no comecinho, agora a gente vai ter essa história dos aumentados, das guerras eugênicas, eles não vão largar o osso, ela vai ser apresentada, a gente vai voltar mais nisso daí em Enterprise, a gente vai descobrir muita coisa sobre isso, lá em Deep Space Nine também, agora em Strange New Worlds talvez, eu não sei, não lembro se em Voyager tem, eu acredito que não, mas também Voyager se passa tipo, em outro lugar muito diferente, muito longe dos aumentados, então não teria nem como entregar isso. Eu não sei se em Next Generation talvez tenha um episódio ou outro perdido por aí, mas eu não que é lembro. parecido com isso, só que ele se passa com uma tripulação humana que é antes das guerras eugênicas. Exatamente. E aí eles são criogenicamente guardados nessa nave, só que eles não são aumentados, são humanos civis comuns. Exatamente. Né? É a única diferença. Apesar da gente de Voyager e Next Gen não ter os aumentados, a gente tem esses episódios, o Dente do Dragão, ou esse daqui que o Brunão falou, que usam como experiência esse que a gente acabou de assistir. Então, apesar dos aumentados não aparecerem, tem episódios que são claramente inspirações desses. Mas é isso, rapaziada. Eu tenho um último comentário antes da gente finalizar e eu dar minha nota. Uma coisa que eu percebi aqui, analisando esses episódios com esse critério bem aprofundado que a gente dá aqui, quase 1h e 20 falando de um episódio de 40 minutos, é que assim, os roteiristas, eu acho que eles perceberam que experimentar momentos que refletem a sociedade humana no passado com o futuro que eles imaginam é uma fórmula que dá certo. E a gente vai ver esse tipo de ferramenta no episódio que foi lá do Amanhã é Ontem. A gente vai ver futuramente também no episódio do Cidade à Beira da Eternidade, né? E assim, essa ideia de pegar como é a humanidade no presente que foi gravada a série, ou um pouco depois, em relação ao que seria no século 23, é uma ferramenta que deu muito certo. E deu até nos filmes, né? A gente pega o Primeiro Contato, que mostra o Picard e a tripulação da Enterprise D, né? Já com o pessoal do período pré-dobra do Zefan Cochrane. Então, assim, é uma ferramenta de roteiro que dá certo. O pessoal curte muito isso, eu curti pra caramba. É bem legal. E pra finalizar, minha nota desse episódio vai ser o primeiro, né? O primeiro aí que vai ganhar, né? O meu 10. Nota 10 para Semente do Espaço, né? Por tudo que ela gerou e que ela colocou na medida certa. É uma semente mesmo, né? Criou uma árvore que vai durar para sempre. Nossa, que frase cafona. Meu Deus. Frase cafona. Apaga isso aí da edição. Meu Deus do céu. Bom, rapaziada. É isso. Curta, comenta, compartilha, para vocês não sentirem a ira de Jean. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam do contexto, se vocês estavam esperando esse episódio, se ele é legal para vocês. Eu vou dar uma nota 9,5, não vou dar 10, porque 10 eu acho que é absoluto. E eu não achei que o episódio foi absoluto. Tem algumas coisinhas ali que são facilitadores de roteiro. Mas, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. E é isso. Até a próxima semana. Kaplar. Muito obrigado. Vida longa e próspera.